Rodrigo Salgado Martins, e com ele nosso assunto continua sendo essa operação hoje determinada aí pelo STF, mais precisamente pelo ministro Alexandre de Moraes, contra fake news. Aí envolve, né, blogueiros, envolve parlamentares também, né? E eu estou ali, até porque o Instituto Nacional de Advocacia lançou uma nota de repúdio chamando que essa operação de censura do STF. Doutor Rodrigo, presidente, boa tarde, seja bem-vindo ao Fandango Notícia. Tudo bem? Tudo bem? Obrigado aí pelo convite, pela participação, é uma honra. Bom, o Instituto Nacional está considerando aí um ato de censura do STF, essa operação de hoje? Pois é, a questão ela tem dois lados, né? Uma questão técnica, né? Basicamente técnica, jurídica, que é que o sistema jurídico brasileiro é o sistema do acusatório, né? No âmbito criminal. O sistema do acusatório, você tem sempre uma pessoa que acusa, né? O juiz, que ele tem que ser imparcial, né? Pelo princípio da imparcialidade, né? Determinado pela Constituição, e tem a outra parte que vai defender, né? O possível acusado, o réu. Então, esses três pilares, eles são importantes para você resguardar a segurança jurídica, de que vai ver o princípio da ampla defesa, contraditório, o devido processo legal, entendeu? Então, isso está na Constituição, né? E são cláusulas que tem que ser obedecidas tanto pelos juízes, independente se eles são do STF, que é o órgão máximo, entre aspas, do Supremo Tribunal Federal. O que nós vemos hoje em dia é que o Supremo Tribunal Federal, exatamente por não ter, né, nenhum tipo de órgão acima, né, de fiscalização, né, ele acaba desferindo algumas ordens que colidem muitas vezes com a Constituição ou com algumas leis, né? Então, na verdade, esse inquérito ele começou, né, em 2019. Em 2019, quando o Supremo Tribunal Federal, com o ministro Dias Toffoli, ele, não satisfeito com algumas críticas feitas na internet, quer dizer, o povo brasileiro não pode criticar o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele ganhou realmente o destaque, né, face a vários problemas que ocorreram no país, e ficou conhecido pelo povo. E assim como qualquer homem público, né, o ministro, ele também pode ser criticado. E a liberdade de expressão também está na Constituição, né? Todos têm a liberdade de expressão. Então, ele pediu para o ministro Alexandre de Moraes, né? Também não dá para entender muito bem, porque ele determinou ex officio, de ofício, que o ministro Alexandre de Moraes instaurasse um inquérito, né, no âmbito do STF para apurar essas críticas que eram feitas, né, na internet. Então, isso é um pouco esquisito, porque não existe essa previsão legal, né, no sistema jurídico brasileiro penal. Por quê? Porque o sistema do acusatório ele começa com um promotor de justiça, entendeu? Que no caso, a nível federal, é o procurador-geral, né? Então, ele que teria que ser consultado, né, para poder permitir que houvesse essa lisura em termos do princípio da imparcialidade, né? Agora, no caso em concreto agora, que nós vemos que eles desferiram esses mandados, nós verificamos que o próprio procurador-geral não sabia do assunto. Como pode o juiz, né, sem que tenha o titular da ação penal, que é o procurador da República, né, ele desferiu um mandado de busca e apreensão, né, por conta própria? Isso não existe, ele é imparcial, ele é um sujeito imparcial, né? Então, o que aconteceu? Pelo que eu estou vendo aqui, que é as notícias que vão vendo durante o dia, né? Inclusive, seguindo o nosso entendimento, no modesto entendimento, o próprio procurador, né, Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, ele pediu que fosse suspenso o inquérito da fake news.
Pois é, mas incrível que pareça. presidente, em algum momento, digamos, fake news, elas não atingiram aí em tons de ameaça? Eu falava agora com um colega seu, doutor Flávio Gomes de Lima, que é advogado aqui em Cachoeira do Sul, e eu até comentava com ele a questão, por exemplo, Sarah Winter, que é a líder aí do movimento dos 300, né, lá em Brasília, com acampamento e tudo mais, já disse que tem armas e coisa e tal. Hoje, quando ela teve o seu equipamento, o seu celular apreendido, ela não só proferiu uma série de ameaças ao ministro Alexandre de Moraes, como também uma série em sequência de palavrões. Enfim, isso também, um crime justifica o outro, ou daqui a pouco isso poderá ter desdobramento. O presidente Jair Bolsonaro reuniu agora à tarde seus ministros numa reunião de emergência, porque se comenta em Brasília que o próximo alvo dessas fake news poderá ser um dos filhos dele. A questão é o seguinte, a gente tem que tramitar, é a mesma coisa que quando se fala que não, hoje em dia eles decidiram, o próprio STF, né, ele se contradiz, né, porque eles agora determinaram, né, a prisão em segunda instância, né, ela não pode ser feita, só pode ser feita após o trânsito em julgado, porque a Constituição colocou lá a presunção de inocência até o trânsito em julgado da ação. Isso é muito contraditório, né? Então, quando a gente for, quer dizer, isso ele está sendo extremamente legalista, ele está sendo na letra da lei. E na verdade a lei, o STF, ele está lá para exatamente interpretar a lei. Tem que ser uma harmonia na lei. O que acontece agora é que eles estão fazendo, estão ferindo um princípio do sistema do acusatório. No sistema do acusatório, você tem o promotor da República, ou no Estado tem o MP, Ministério Público Estadual, em âmbito federal você tem o Procurador-Geral da República, né? E ele é que é dado, tá, a possibilidade de pedir as investigações e denunciar, né? Se o juiz, né, no caso, ele resolver instaurar um inquérito, né, por conta dele, ele até pode, porque a lei permite, mas que ele tem que dar ao promotor a possibilidade de opinar, até porque ele é o titular da ação penal, é ele que vai promover. Quem é que promove a ação penal, né, em âmbito de ação penal pública incondicionada, que enfim, é o promotor, né, da República, o Procurador-Geral da República, no caso agora o Augusto Aras. Então ele teria que ter sido comunicado, né, para ele poder opinar, né, e no caso concordar com o que o STF fez de ofício. Agora, sinceramente, eu não consigo entender um juiz de ofício para determinar a instauração de um inquérito sem o conhecimento do procurador, né? E a Polícia Federal cumprir, na verdade ela tem que cumprir, porque é uma ordem judicial, cumprir, e isso ir direto para a mão do ministro novamente, sem conhecimento do procurador. Isso não existe, isso é totalmente ilegal. Não é questão de haver um crime ou não, porque assim, a fake news, tá, vamos lá, a gente tem quantas pessoas no Brasil? 240 milhões? Qualquer um pode cometer fake news, é só mentir na internet, correto? É só fazer um postzinho, qualquer um pode fazer isso, né? Então, se o STF ele não quer ser criticado, entendeu? Então ele não pode ser ministro. É a mesma coisa, com o homem público, ele é criticado, entendeu? E o povo que pega um ônibus lotado, um povo que é sofrido, ele quando vai para a internet, muitas das vezes ele fala, entendeu? Palavras de baixo calão, isso acontece. Agora, o presidente do STF tem que entender, né, é que como homem público, ele vai sofrer críticas. Até porque se todo mundo estivesse muito feliz com as decisões do STF, né, ninguém estaria criticando. A crítica todo mundo sempre vai ter, né? Isso é um fato, né? Então, agora o que nos impressiona
é o ato, né, do mandado ter saído direto, né, do Poder Judiciário, né, sem o conhecimento do Procurador-Geral da República, que inclusive agora, né, veio ao ministro Fachin pedindo para que haja suspensão, né, por conta de que ele não concorda, pela liberdade de expressão, enfim, crimes em específico, né, isso pode ocorrer. E aí tem que proceder ao trâmite normal, né, formal, né, de acordo com o Código de Processo Penal e com o Código Penal. Quem cometeu um crime deve responder por ele. Alguns blogueiros são jornalistas também, como o caso do Alan da Terça Livre. Isso também não fere um pouco essa questão do sigilo de fonte, enfim? O que exatamente? Dos blogueiros que são jornalistas terem todo o seu material apreendido, né? Isso fere também o sigilo da fonte. Sim, na verdade eles não deixam de ser imprensa, né? A imprensa de internet hoje é uma realidade. O problema é que eu vejo, sinceramente, eu não tenho papas na língua, eu acho que a imprensa, né, televisiva, hoje em dia, ela perdeu muito para a imprensa da internet. E isso existe uma rixa, entendeu? E eles apoiam isso tudo, né? E a gente sabe disso. Agora, por que não se faz isso? Porque se você for ver, por exemplo, uma TV Globo, por exemplo, ela paga pessoas, entendeu? Repórteres, enfim, tem uma mega estrutura para poder fazer suas reportagens, né? Por que um blogueiro não pode ter a sua estrutura, entendeu? E aí ele é massacrado porque ele é um blogueiro e não tem a estrutura da TV Globo, como por exemplo. Então isso eu acho que aí é até uma covardia. O professor Zezinho, presidente, está me dizendo aqui, qual a sua opinião jurídica sobre o uso de robôs para disseminar fake news, fatos falsos? Então, isso é algo que acontece mediante a tecnologia e que tem que ser visto, na verdade, caso a caso, né? Isso aí tem que ser visto, tem que ser comprovado e visto caso a caso. A tecnologia, ela realmente tem questões benéficas e tem questões que o indivíduo pode usar para o mal. Assim, a mesma coisa na vida real, né? A vida virtual também. O indivíduo que chega no computador, né, e ofende alguém, ele não deixa de estar cometendo uma injúria e tal. Só que você tem que ver um caso concreto. A gente tem que ter o princípio da legalidade. A gente, dentro do direito penal, o direito penal é a última rátio. Então, a última rátio, ele é um princípio subsidiário. Então, ele não pode ser aplicado o tempo todo, senão, ainda mais colidindo com outros princípios que também são constitucionais. Você não pode. Hoje que aconteceu, né, ao meu ver, né, ao meu sentir, né, é que, ao nosso sentir, na verdade, é que foi ferido o princípio do sistema do acusatório, do momento que isso não veio do Procurador-Geral da República. Isso veio de um ministro, que é um juiz, entendeu? O juiz é sujeito imparcial, né? Então, o caso aí não é da legalidade do ato em si, entendeu? O indivíduo, por exemplo, cometeu um homicídio, então ele pode ser julgado como for? Não, ele tem que seguir o devido processo legal, isso está na Constituição, sob pena de ser anulado o processo todo, entendeu? Então essas provas todas, né, que foram pegas agora, podem ser, até no futuro, consideradas provas ilícitas, porque elas não vieram do pedido do Procurador-Geral da República, entendeu? Que é o poder máximo do poder do Ministério Público. Então, se não há mais para quem, se ele diz que ele não quer denunciar, que ele entende que aquele inquérito ele fere, né, princípios de direito fundamental, como a liberdade de expressão, automaticamente não se tem processo. Entendeu? Porque no sistema do acusatório, quem acusa é o MP, é o Ministério Público, não é o juiz. Se o juiz acusasse, se o juiz julgasse
entendeu? Automaticamente estaria, sabe o quê? No sistema que se chama sistema do inquisitivo, que houve no século XVIII e XVII. E isso já não existe mais. Né? Era a época que o mesmo indivíduo que acusava, ele defendia e julgava. Né? E é isso que a gente não quer. Né? Agora, a questão do robô, isso advém da tecnologia, isso é um fato, enfim, que pode ocorrer para o bem ou para o mal. Existem tecnologias de robô, por exemplo, em que você melhora sistemas de vendas, sistemas de organização de contabilidades, entendeu? Existe uma série de coisas. Agora, o indivíduo que, se ele quer usar, né, um software para o mal, entendeu? Aí tem que ver no caso concreto. Bom, nesse momento há uma quebra de sigilo, inclusive fiscal, de alguns grandes apoiadores do governo Jair Bolsonaro. Isso poderá, em algum momento, comprometer a eleição? Presidente, o senhor acredita nisso? E como vai ficar rapidamente, até porque a gente já está com o tempo estourado, rapidamente, como vai ficar a relação? Porque ontem estava todo mundo batendo palma para a operação da Polícia Federal com relação lá ao governo do Rio de Janeiro. Olha, que dificuldade aquele Rio de Janeiro, né? Convenhamos. O senhor está no Rio agora, né? É uma dificuldade, não entendo. Todos os governadores presos, né? Pelo menos os últimos 6 governadores do Rio presos, e poderemos caminhar para mais um. Mas, de qualquer maneira, e agora há também o inverso. A direita agora indignada com essa operação de hoje. Qual é o caminho e aonde isso vai nos levar? Então, o que eu volto a dizer, o que eu toco aí no ponto que a gente discordou totalmente foi exatamente que foi ferido o sistema do acusatório, tá? Que é o Código de Processo Penal, a forma como foi feito, tá? Isso poderia ter sido feito de outra maneira. Se o Procurador-Geral da República concordasse, se isso for feito, é a mesma coisa. Ninguém pode fazer uma interceptação telefônica sem a ordem judicial. A Polícia Federal não pode fazer, né? Aliás, ninguém pode fazer sem ordem judicial, né? Sem ordem judicial. Então, o juiz sabe que ele sabe, o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, ele sabe que o Ministério Público é que denuncia, o Ministério Público é que avalia se existe crime ou não, entendeu? E aí pede para o juiz, né, para que ele analise e apresenta a sua denúncia, entendeu? Se ele não fez isso, ele não sequer tinha conhecimento do fato, inclusive pelo que eu estou vendo aqui, na época ele já foi contrário, exatamente pela questão da liberdade de expressão, né? Então, ele não poderia ter cometido esse ato, independente da conclusão, entende? Porque realmente o que nos aparenta, né? O que nos aparenta é que não foi um ato, até por conta dessa questão envolvia várias pessoas do governo, né? Que eu não estou aqui dizendo, defendendo nem A nem B, tá? Mas aparenta um ato político, mais político do que jurídico, porque jurídico não teve nada ali. Pois é, e olha, eu tenho aqui uma informação de última hora, presidente Rodrigo Salgado Martins, presidente do Instituto Nacional de Advocacia, que o presidente Bolsonaro, que convocou hoje à tarde uma reunião de emergência para discutir, para ver como vai reagir a ação do STF de hoje. Uma das medidas cogitadas é não deixar Abrão Weintraub depor na PF para explicar a sua declaração defendendo a prisão de ministros do Supremo. E outra é renomear Alexandre Ramagem como diretor-geral da PF, pobre Polícia Federal, com todo o respeito que conquistou junto ao povo brasileiro, está sendo transformado, isso agora por minha conta e risco, em leilão atualmente no mercado político, né? Tanto a ordem para que Weintraub deponha como bloqueio a nomeação de Ramagem vieram também do ministro Alexandre de Moraes. O presidente pode proibir, pode pular por cima de uma decisão judicial? Então, isso é muito discutível hoje em dia, sabe? Então, na verdade, os poderes, eles são harmônicos e independentes entre si, certo?
Então, hoje, inclusive, grandes juristas, né, e defendem, né, que, no caso, a ordem judicial, independente de qualquer coisa, ela deve ser cumprida, né, porque um poder fiscaliza o outro, né, então, automaticamente, o Poder Executivo deve cumprir a ordem, né, mas existe também uma outra linha de pensamento de que quando essa ordem ela é manifestamente ilegal, né, e sendo, no caso, o presidente da República, né, aquele destinatário da ordem, nós temos aí automaticamente colidindo dois poderes. Pois é, mas né? A ordem de Von Traub ir se explicar lá no STF sobre a história da prisão dos ministros vagabundos, né, do STF, né, e também aquela decisão da interferência de Jair Bolsonaro, que inclusive está tramitando num processo aí, coisa e tal, não seria, aonde estaria a ilegalidade de chamar o Von Traub, que é o ministro da Educação, para depor e explicar o que ele quis dizer com isso? Então, na verdade, tudo começou com a liberação do ministro Celso de Mello da reunião, que era uma reunião presidencial, certo? Então, assim, eu não estou nem expondo exatamente o meu pensamento, estou ponderando, né? No processo penal, você tem a questão restritiva da prova. Então, por exemplo, se o juiz ele determina a gravação de 1 hora, é 1 hora. Se passar 1 hora e 1 minuto, entendeu? Automaticamente aquele minuto é ilegal. Não pode ser ouvido, não pode ser considerado como prova, entendeu? Então, assim, se ali estava se averiguando, né, um objeto X, né, bom, quem sou eu para contrariar uma ordem uma liberação do ministro Celso de Mello, que é o decano do STF, né? Mas, enfim, ao meu ver, ele não deveria ter aberto a reunião como um todo, porque aquela reunião era uma reunião fechada, era uma reunião, não foi, de certa maneira, explícita. Se ele falasse isso para o povo, na televisão, se ele falasse de uma maneira a todos ouvirem isso, porque o órgão em si, o que tem que ser entendido é o seguinte: ele, em momento algum, ao meu ver, tá, ele não falou, o Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli tem que ser preso, ele falou o órgão, né? Ele falou o órgão. Então, o órgão não tem honra. Tá entendendo? Porque quem tem honra é a pessoa física que tem a honra, né? Isso quem diz não sou eu. Quando a gente fala crimes contra a honra, é honra da pessoa física. Não existe como polo passivo, como vítima, tá? Uma empresa no âmbito penal. Existe no âmbito civil, né? No âmbito civil existe entrar com uma ação de indenizatória, porque feriu a honra de uma empresa. O STJ já considerou isso. Agora, no âmbito criminal, né, quem comete o crime, ele é uma pessoa física, e a outra parte, nesse caso do crime contra a honra, tem que ser uma pessoa física também. Entende? Então, ali, não houve um delito contra a honra do órgão, quer dizer, não tem como haver, né? Se tivesse falado desferindo a um ministro especificamente, tudo bem. O que eles efetivamente não gostaram foi a forma como ele se portou diante ao STF, e estão determinando que ele vá até lá para ser ouvido, né? Enfim, eu acho que ele tem que cumprir, por óbvio, né? Porque as decisões judiciais, como eu disse, em regra elas têm que ser cumpridas, e que quem não estiver satisfeito tem que recorrer, né? Mas tá a certo. gente tem ponderações a fazer, né? Tá certo. Presidente do Instituto Nacional de Advocacia, Rodrigo Salgado Martins, obrigado pela participação, pelas suas informações. Uma boa noite aí no Rio de Janeiro. Tá, obrigado a você pelo convite, tá? Boa noite. Boa noite a todos.